Beleza? Esse é o canal Super Comics e esse é um vídeo de opinião com a pergunta: qual o futuro do Conan na Marvel? Quando lemos 5 ou mais boas histórias de um mesmo personagem, como Conan, sabemos que ele está atravessando um bom momento. Os direitos de publicação do Conan foram obtidos pela Marvel em 2018 e até aqui, cada uma das edições do Conan, o Bárbaro, é muito boa, especialmente para os fãs de aventura e de fantasia. Mas, do jeito que a Marvel está, por que as histórias do Cimério são boas até aqui? A primeira coisa que olhamos nessa nova série do Conan são as capas. E a arte das capas até aqui é espetacular. A tonalidade predominante nessas capas é o laranja, e essa é uma cor que gera e traz sentimentos, já que é a tonalidade do nascer e do fim do dia. Ninguém quer ser sentimental e emotivo ao ler uma história do Conan, mas, mesmo assim, as capas são muito boas. Acabam lembrando as ótimas capas antigas do Conan. Ao abrirmos o gibi, a primeira coisa que vemos é um mapa da Era Iboriana. Pode parecer um desperdício de espaço, mas esse mapa é necessário para saber onde o Conan se encontra na história, e é algo bem útil. Se lermos apenas uma história, esse mapa não faz muito sentido, mas se lermos diversas histórias, começa a fazer sentido conferir o mapa. Depois vemos a página de créditos, e é aí que devemos prestar atenção, pois aí que se encontra o segredo de as histórias do Conan continuarem boas. O Conan não pertence inteiramente à Marvel. Os direitos do personagem pertencem à Conan Properties International, e eles é que determinam o que deve acontecer com o personagem. Eles é que dizem para a Marvel como o personagem é e como suas histórias devem ser feitas. Assim, a Marvel não pode violar o personagem e as histórias dele, como fizeram com todo o legado de Stan Lee. Parece que essa é a chave para esse título estar indo tão bem. A Marvel não tem o controle total e precisa agradar aos detentores dos direitos do Conan. A Marvel não pode bagunçar essa franquia trazendo as supostas justiça social ou representatividade, como fez com tantas outras franquias, e deve colocar algum esforço para produzir boas histórias. O primeiro arco se chama A Vida e a Morte de Conan. Conan, quando era jovem, encontrou-se com uma bruxa chamada a Bruxa Escarlate, e ela tenta ressuscitar o deus dela, um deus sombrio do sangue. Conan a matou, mas o deus sombrio a ressuscitou, e ela precisa de sangue para trazer o deus de volta à vida. Ela quer Conan porque precisa de sangue de um guerreiro que tenha derramado o sangue de muitos inimigos. Assim, ela permite que Conan se cubra com o sangue dos inimigos durante a sua vida. Assim, Conan se tornaria o sacrifício perfeito para ressuscitar esse deus. Então, o arco de histórias se torna não cronológico, mostrando diferentes momentos da vida do Conan, desde mercenário até se tornar um rei. Então, as histórias procuram mostrar porque esse deus sombrio escolheu Conan para o sacrifício. Todas as histórias ficam independentes e sem ligação entre si, a não ser pelo final, quando a bruxa aparece. Então, as histórias funcionam de maneira independente, mas também se conectam a esse maior arco de histórias. Isso também serve para atrair novos leitores, e até aqui vem funcionando muito bem. Um outro motivo para as histórias serem boas é que elas vão no sentido contrário da Marvel de hoje em dia. Histórias em quadrinhos são uma mídia escrita e visual, ela serve para mostrar e para contar. Mas a Marvel atual apenas conta, apenas traz narração, mas não mostra ação, violando uma das regras de uma boa história em quadrinhos. Aqui, nas histórias do Conan, funciona de maneira diferente. A história é narrada, mas ao mesmo tempo mostra o que acontece de maneira muito competente. E como o mundo do Conan é sombrio, ele precisa do uso de sombras para criar o suspense, e isso os desenhistas fazem muito bem. Assim como as cores que mostram o sangue das batalhas, o que também é necessário na construção de uma história em um mundo sombrio. Portanto, Conan, o Bárbaro, não apenas conta, mas mostra também. Há outros títulos do Conan, como a Era de Conan, com histórias de Belit ou da Valéria, mas não há histórias da Red Sonja, que pertence à editora Dynamite nos Estados Unidos. Então, na minha opinião, esse é o motivo da Marvel estar tratando esse personagem com respeito, diferente de todos os outros. Conan simplesmente não pertence inteiramente à Marvel, e por isso ela não pode impor a sua agenda política, ideológica e feminista nas histórias do Conan. O fato de pertencer a Conan Properties garante boas histórias para o Cimério. O que pode estar acontecendo é que Conan Properties não permite que a Marvel empurre sua agenda política nas histórias do Conan, pois isso iria desvalorizar o personagem, e então eles iriam tirá-lo do controle da Marvel. Assim, a Marvel é obrigada a fazer histórias de verdade, e não apenas usar o personagem como veículo de divulgação de propaganda progressista, como a Marvel faz com todos os outros personagens. Então, até aqui, temos boas histórias do Conan.
Então é isso, no vídeo procurando mostrar por que as histórias do Conan continuam ainda tão boas. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.